Sem condições de continuar vivendo com a mãe, o garoto achou que poderia morar em uma casa abandonada. Mas o que ele encontrou lá mudou a sua vida. James era um menino de apenas 10 anos de idade, que de repente se viu em uma situação muito difícil. Sua mãe chegou cedo do trabalho, como sempre carregando um fardo de cervejas. Ela bebia todas as latinhas em uma noite. Quando não conseguia comprar, ia até um armário na cozinha e tirava 1 litro de vodka que deixava para o que ela chamava de emergências. Com a cerveja, ela ficava mole e dormia no sofá. Com a vodka era pior, muito pior. Ela se tornava agressiva, gritava com o filho, quase não entendia o que o menino respondia. E depois ela não dormia. Era mais como se desmaiasse, às vezes no sofá, às vezes no chão do corredor. De vez em quando, James acordava no meio da noite com barulhos no banheiro. Era sua mãe vomitando o almoço. Hillary era uma mulher problemática. Havia os dias em que mandava o filho sair de casa para que pudesse ficar com um novo namorado. Um homem de modos truculentos e usuário de drogas, que não gostava de criança nenhuma. Era uma situação muito difícil para James, porque ele não tinha para onde ir. Acabava ficando em praças, bosques ou vagando sem rumo pelas ruas até depois do sol se pôr. Voltava para casa com muita fome e nunca havia uma refeição esperando por ele. Às vezes ele próprio fazia seus lanches e o de sua mãe. James tinha muito medo de ser abandonado pela mãe, mas continuava sendo forte e corajoso, mesmo sabendo que continuar vivendo naquela casa era um constante risco. Ele tinha noção de que o namorado de sua mãe podia ser uma ameaça. Um dia, ao entrar, o homem segurou seu braço com força e apontou para ele um canivete. Perguntou ao menino o que ele queria ali e por que não tinha ido embora ainda. James estava aterrorizado e perdeu a fala por um momento, mas tentava não chorar. Sua mãe viu a cena e não interviu. James não sabia se porque ela também tinha medo do namorado ou estava tão bêbada que não entendeu o que estava acontecendo. James apenas abaixou a cabeça e foi para o seu quarto, rezando para que o homem fosse embora logo. Durante a noite, ele percebeu que viver ali era como estar encurralado em um cativeiro, refém de sua própria mãe e do namorado dela. James então colocou algumas roupas e poucas lembranças em uma mochila escolar e saiu pelas ruas da cidade, tentando encontrar um lugar onde pudesse pelo menos passar a noite. Ele encontrou uma casinha isolada que estava caindo aos pedaços. Tinha medo de abrir a janela e ela cair em seus pés, mas mesmo assim decidiu entrar e ver se era possível encontrar um canto onde passar aquela noite e se proteger um pouco mais do frio. Ao entrar, notou que apesar de estar deteriorada por fora, lá dentro estava bastante habitável e quase não batia vento. Em um dos quartos, achou umas caixas de papelão velhas que serviram de cama. E foi assim que James chegou ao fim daquele dia de sentimentos tão angustiantes. Estava triste, abatido e com fome. Dormir seria a melhor coisa que poderia fazer e aquela casa serviria como sua fortaleza pelos próximos dias. Na verdade, ele não tinha a menor ideia do que fazer e do que iria acontecer. Na manhã seguinte, ele pôde explorar a casa com mais cuidado. Encontrou tantas caixas de papelão nos fundos que poderia ganhar uns trocados se vendesse para a reciclagem. Talvez até conseguisse garantir uma refeição simples. Quando começou a separar as caixas que trocaria por dinheiro, encontrou uma ainda lacrada. Ele a balançou e percebeu que tinha alguma coisa dentro dela. Sua curiosidade foi enorme e por isso começou a rasgar a fita adesiva, ávido para saber o que havia dentro daquela caixa. James teve uma surpresa tão grande que mal pôde acreditar no que viu. Ao abrir a caixa, tirou de dentro dela uma quantidade bem grande de dinheiro. O menino ficou assustado e feliz ao mesmo tempo, se perguntando como alguém poderia ter esquecido toda aquela quantia naquele lugar. Será que voltariam para buscar? Então James resolveu que deixaria o dinheiro em um lugar seguro, mas ficaria atento para ter certeza de que ninguém viria procurar por ele. Mas como ele não tinha nenhum centavo no bolso, ele tirou do montante que encontrou algumas notas para poder matar sua fome. Já era quase meio-dia quando ele foi até a lanchonete mais próxima para fazer sua primeira refeição depois de fugir da casa de sua mãe. Ele pediu um hambúrguer com batatas fritas e refrigerante. Depois comeu uma torta doce. James estava realmente faminto e aquela foi a melhor refeição que ele comeu em anos. Depois ele passou pelo centro da cidade e acabou comprando mais algumas frutas para comer durante o resto do dia. Enquanto estava na quitanda, ele esbarrou em um casal de idosos que notaram como aquele jovenzinho devia estar sozinho na vida. Suas roupas estavam amassadas e ainda levemente cobertas de pó. O casal teve pena dele e quiseram saber onde estavam seus pais. James contou a história toda, que deixou os dois idosos profundamente comovidos. Eles se olharam e conversaram em voz baixa por 1 minuto. Depois disseram que aquilo não estava certo, que James não devia ficar sozinho na rua ou em uma casa abandonada. Então o casal convidou o garoto para pelo menos passar algum tempo na casa deles. Disseram que já eram idosos e que nunca tinham tido filhos. Moravam sozinhos
bairros um pouco afastados da cidade e que teriam espaço para James. O menino achou que não tinha nada a perder e os dois velhinhos pareciam pessoas tranquilas que realmente queriam ajudar. Então ele aceitou o convite. Voltou correndo até a casa abandonada para pegar a mochila com as roupas. O dinheiro ele voltou a esconder em um outro cômodo do lugar e planejou que voltaria todos os dias para ver se alguma coisa tinha mudado de lugar ou se encontrava alguém. A mudança para a casa do casal foi bem suave. De fato, os dois eram pessoas normais que só queriam ajudar e dar algum conforto ao menino. Como eram aposentados e não tinham muitas obrigações em casa, estavam sempre voltando à cidade para comprar alguma coisa ou somente para passar o tempo. Sempre que iam até o centro, James aproveitava para correr até a casa abandonada. Tudo estava sempre da mesma forma como havia deixado. 2 meses depois, o dinheiro continuava onde ele havia escondido. A caixa estava na mesma posição de sempre. Por isso, James achou que seja lá quem tivesse deixado aquela quantia escondida, não voltaria para buscar. Colocou todas as notas em sua mochila e voltou para casa, onde agora vivia com os 2 idosos, mas não disse nada a nenhum deles sobre o que havia descoberto em sua primeira noite sozinho. Ele encontrou um lugar no seu quarto que seria um esconderijo perfeito. O resto dos dias de James foram bem normais. Ia para a escola, ajudava os idosos em casa, comia o que eles também comiam, passeava com eles e não tinha que se preocupar em chegar em casa e sofrer qualquer tipo de ameaça ou violência. Quando acordava à noite, não tinha barulhos de pessoas passando mal no banheiro e ele até esqueceu o cheiro de álcool que as garrafas de vodka de sua mãe deixavam pela casa. Era uma vida simples, mas ele sentia que estava com pessoas que se importavam com ele. Os 2 idosos se afeiçoaram ao garoto. Ele era esperto, educado e não dava trabalho. Fazia a lição de casa, comia bem e parecia não se importar em viver com 2 pessoas de idade avançada. O casal esperava que alguma hora a mãe biológica bateria na porta ou então alguma autoridade do município, mas isso nunca aconteceu. Até onde eles sabiam, James não tinha ido atrás dela. Porém, James sempre rezava antes de dormir e sempre pedia que Deus livrasse sua mãe das garrafas de cerveja e de vodka e das pessoas ruins que ficavam atrás dela. Mesmo ele tendo uma vida mais normal agora, queria que a mãe se libertasse de todos aqueles sofrimentos também. Embora ele sempre aparentasse ser um menino alegre e de bem com a vida em casa e na escola, por dentro ele sentia a dor e a responsabilidade de ter abandonado a própria mãe. Às vezes, durante um momento feliz, ele se lembrava disso e aí parava de rir na hora. Ele não sabia se tinha feito a coisa certa, mas tinha feito alguma coisa para evitar algo pior. Ele descobriu que quando estudava para valer ou lia algum livro interessante, esses pensamentos negativos nunca o incomodavam. Foi por isso que James mergulhou nos livros e nas apostilas. De um aluno normal, sem muito brilho, ele passou a ser um dos melhores da classe, do tipo que era notado pelos professores na maioria das disciplinas. James completou 18 anos e já tinha terminado o ensino médio. Ele nunca mais soube de sua mãe biológica e nem pensava mais tanto no assunto. Acabou sendo adotado pelo casal idoso, com quem desenvolveu uma relação forte de cumplicidade e amizade. Eles eram a sua verdadeira família. Como continuava sendo um excelente aluno, pensou em prestar vestibular para medicina. O que ele mais queria era ajudar outras pessoas em dificuldades de alguma forma, assim como já tinha sido ajudado quando mais precisava. James então conversou com seus pais adotivos e comunicou sua vontade de estudar medicina. O casal achou muito nobre da parte dele e tinham certeza que ele teria muitas chances de ser aceito no curso. O problema é que uma faculdade de medicina era muito cara e eles não tinham como arcar com aquela despesa. Eles disseram que lamentavam não ser ricos e terem uma vida simples, e que até um empréstimo no banco seria difícil, já que tinham idades avançadas. Mas James disse que eles não deviam se preocupar e nem se desculpar por nada. Afinal, ele talvez tivesse a solução. Então ele contou que pouco antes de ser acolhido, tinha encontrado uma enorme quantia de dólares numa caixa e aquele dinheiro todo continuava escondido em seu quarto. O casal ficou de boca aberta quando o rapaz trouxe a quantia até eles. Era muito mais dinheiro junto do que qualquer um deles já tinha visto. James disse que quando era criança tinha medo de falar sobre aquele assunto, pois achava que o casal iria achar que ele tinha roubado de alguém ou de algum lugar, e aí ele não teria mais a simpatia ou a confiança deles. Por outro lado, ele tinha medo de que descobrissem que ele tinha ficado com todo o valor e ameaçassem sua nova família. Por isso ele preferiu deixar o dinheiro apenas guardado. Mas já tinham se passado 8 anos. Ninguém apareceu perguntando sobre ele e James sabia que tinha uma boa razão para enfim usar aqueles dólares. O casal ajudou o rapaz a contar quanto dinheiro tinha ali e descobriram que era mais do que suficiente para pagar a faculdade de medicina. O jovem foi logo separando a parte da universidade e o restante ele entregou na mão de seus pais adotivos. Isso é para vocês que me deram um lar, comida e amor. Eu já tenho o que preciso, ele disse. Os idosos ficaram surpresos com aquela atitude. Eles não queriam que o rapaz os recompensasse pela boa ação de anos atrás, mas estavam realmente satisfeitos que em todos aqueles anos o garoto tinha conseguido deixar aquele dinheiro guardado
só esperando a hora certa de usá-lo para seu próprio bem e para seu futuro. James então entrou na faculdade de medicina e conseguiu financiar todos os gastos sozinho. Seus pais adotivos continuavam vivendo normalmente, sem precisar fazer empréstimos no banco para ajudar o filho e nem se apertar com as contas do mês para mantê-lo estudando. Ser médico era mesmo o sonho do rapaz, e ele estava fazendo tudo ao seu alcance para chegar lá. Vários anos atrás, aquele menino que teve que fugir de casa e da própria mãe era um homem feito e atendia pelo título de Dr. James. Ele começou a dar plantões noturnos e conheceu a realidade de um pronto-socorro, o drama das famílias e o quanto sua profissão era importante para aquelas pessoas que chegavam até ele fragilizadas e precisando de ajuda. Às vezes havia atendimentos de urgência no meio da madrugada. Ele mostrou seu valor como profissional e como ser humano e logo foi contratado por um grande hospital da cidade. Mesmo assim, ele não deixou de, pelo menos uma vez por semana, assumir um plantão noturno. James não tinha revelado isso para mais nenhum outro médico, mas tinha deixado o pessoal da recepção avisado que sempre que um jovem ou idoso de rua desse entrada no pronto-socorro precisando de cuidados, ele ficaria feliz em atendê-los. Uma madrugada, uma senhora de cerca de 50 anos chegou com sintomas de intoxicação. Quando James chegou na sala para analisar o caso, levou as mãos à boca assim que se viu de frente para a paciente. Ela estava muito diferente, não parecia ter apenas 50 anos, parecia ter pelo menos 60, mas era sua mãe biológica. Agora ela estava ali, toda acabada e precisando de ajuda urgente para não ter uma overdose. James sentiu uma leve tontura. O caso dela era crítico e ela precisaria de uma transfusão de sangue compatível urgente. Agora, James se via em um beco sem saída, já que precisaria ajudar a pessoa que nunca o protegeu e que em todos esses anos não procurou, ou ela morreria ali mesmo em sua frente. James percebeu que não ganharia nada sendo mesquinho. Era a mulher que lhe deu a vida, precisando de ajuda. Agora era hora de dar-lhe a vida também. James se recompôs e começou a atender a mulher aplicando injeções, medindo sua pressão e seus batimentos cardíacos. Foi até a administração do hospital e contou que era a sua mãe, a paciente, e que ele poderia doar o sangue que ela precisava, além de arcar com todos os custos do procedimento. Como James era um médico querido pela equipe, todos se mobilizaram a agilizar o tratamento. Não foi fácil chegar a um quadro de estabilidade, mas depois de muitas horas de procedimentos, ele conseguiu tirar a mãe da zona de risco de morte. Para ajudar em sua recuperação, a mulher ainda inconsciente foi transferida para uma ala particular onde teria uma assistência melhor. O plantão de James tinha se encerrado há horas e o sol já estava brilhando alto no céu, mas o jovem médico decidiu ficar ali até ter certeza de que ela ficaria bem. Já era quase meio-dia quando ela acordou e conseguiu comer alguma coisa. James entrou no quarto com um arranjo de flores e quis saber como ela se sentia. A mulher disse que estava confusa e não se lembrava de muita coisa, mas se estava no hospital é porque devia ter ficado muito mal. James disse que foi por muito pouco que ela não deixou essa vida e que precisava urgentemente tomar mais cuidado ou quem sabe outro rumo na vida. A mulher olhou bem fundo nos olhos do médico e por um instante James achou que ela o tinha reconhecido, mas a mulher começou a chorar e a dizer que não sabia mais o que fazer. Ela bebia e se enchia de remédios porque tinha sido uma mãe terrível e uma pessoa muito ruim. Agora tudo o que ela queria era poder esquecer tudo o que fez e tudo o que perdeu na vida. Em seguida, disse que um dia teve um filho, mas não sabia onde ele estava e nem onde estavam as poucas fotos que restaram do garoto. Contou que tinha tomado tantas pílulas e doses de uísque ao longo dos últimos 30 anos que já não se lembrava mais do rosto do menino. Essas palavras atingiram James em cheio. Hoje ele teria a sua idade mais ou menos. Será que você não viu ele passando por aqui algum dia? Será que não? James não conseguiu se conter e abraçou a mãe. Ele chorou em silêncio no ombro dela. Ela também chorou, com o rosto apertado contra o peito do médico, sem saber que aquele era de fato o seu filho. No ouvido dela ele falou: "Eu conheci ele sim. Eu vou dizer para a senhora ficar em paz, porque ele perdoa você. Ele perdoa tudo e ele te ama muito." A mulher não sabia se o médico dizia isso só para consolá-la ou se realmente o universo tinha suas formas misteriosas de agir e ele tinha mesmo algum dia conhecido seu filho. Seja como for, a mulher abraçou o doutor com ainda mais força, como se fosse ele mesmo, seu filho perdido. Dias depois, a mãe de James concordou em se internar em uma clínica de reabilitação como um primeiro passo para que pudesse enfim mudar o curso de sua vida. A clínica era bastante cara e a mulher não entendia por que aquele médico se importava tanto com ela. Ela preferiu aceitar a oferta e interpretou isso como um sinal ou uma chance de sobreviver. A mulher perguntou se depois da reabilitação voltaria a ver o médico. James prometeu que se a reabilitação funcionasse e ela ficasse livre dos vícios, a mulher o veria de novo. Mas além disso, James faria questão de entrar em contato com o filho dela e organizar um encontro de reconciliação entre os dois. A mulher sorriu e chorou ao mesmo tempo, um misto de sentimentos que James nunca tinha visto. No dia da internação na clínica,
A mulher estava em paz e determinada. Antes de entrar, tirou uma foto antiga da bolsa. Era uma imagem do pequeno James, já bastante desgastada pelo tempo. A mulher olhou bem para a foto e a beijou delicadamente. Entro aqui como uma pessoa e sairei como outra. Farei de tudo para te encontrar de novo, meu filho. Ela sussurrou baixinho. James segurou as lágrimas. Por um segundo, ele pensou em revelar ali mesmo ser o filho dela, mas como um bom médico que era, ele sabia que o melhor para sua própria mãe era fazê-la encarar aquela provação de limpeza do corpo e da mente. Ele se despediu da mulher, que acenou de volta em sua direção e em seguida entrou na clínica de cabeça erguida. Naquele momento, o jovem teve a certeza de que era só uma questão de tempo para que ele e sua mãe fossem uma família de verdade, e isso fez com que James se sentisse mais completo do que nunca. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like, e esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.